Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre a distribuição normal e como calcular probabilidades a partir de variáveis aleatórias normais com auxílio do R. Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Colocar aqui um aviso, revisão de distribuição normal, tá? E vou abrir também um outro arquivo para a gente escrever, que é onde eu vou falar um pouquinho sobre as distribuições de probabilidade. Então, eu vou falar um pouquinho das distribuições de probabilidade e depois eu mostro no R. Tá? Aqui, abrindo. Então, sempre que a gente for falar de distribuições de probabilidade, a gente vai ter três equações que vão nos interessar. A primeira delas, e a mais importante, e a que a gente vai usar essencialmente aqui na aula de hoje, e vocês vão usar ao longo dessa semana, é a função, não, desculpe, função de distribuição acumulada. Tá? Também conhecida como FDA. Tá? E essa função de distribuição acumulada, qualquer que seja a minha distribuição, a minha forma funcional de interesse, ela sempre vai ter a mesma definição, que vai ser a probabilidade da minha variável aleatória x ser menor ou igual que algum determinado valor x. Essa aqui é a nossa função de distribuição acumulada, também conhecida como f maiúscula dx, certo? Então, essa aqui é a definição padrão da FDA e ela vai valer tanto para distribuições discretas quanto para distribuições contínuas. O que vai acontecer? Então, o que a gente tem é, eu vou fixar um valor x e a gente vai encontrar a probabilidade da nossa variável aleatória ser menor ou igual que esse valor, independentemente da sua forma funcional, certo? Então, essa é a primeira quantidade de interesse, que é a que a gente vai usar efetivamente. A segunda quantidade de interesse é a função quantílica. A função quantílica, ela nada mais é que a inversa da função de distribuição acumulada. Então, Q dx, Q du, vai ser igual à função inversa dx, certo? E esse meu u, ele sempre vai pertencer ao intervalo 0, 1. Por quê? Porque no caso da função quantílica, o que a gente vai fazer é, a gente vai informar uma probabilidade e o resultado, a saída da função, vai ser esse valor de x, tal que corresponde a essa probabilidade, certo? E a terceira quantidade, essa aqui eu só vou colocar para vocês terem registrado mesmo, porque na verdade a gente não vai usar ela na aula de hoje, que é a função densidade de probabilidade, que é a FDP. Essa aqui sim, ela só vale no caso contínuo. Tá? E ela é o F minúsculo, e ela é definida como a integral de menos infinito a infinito df dx dx, certo? Essa aqui, então, ela é a terceira função que envolve, que a gente vai trabalhar quando fala de distribuições de probabilidade, terceira função importante, só que na aula de hoje a gente não vai usar. A gente vai usar, essencialmente, essas duas aqui, a função de distribuição acumulada e a função quantílica. Tá? Agora eu vou abrir, então. Vou acrescentar aqui informações sobre o caso normal. Então, o que acontece com o caso normal? Uma variável aleatória normal, ela vai ser, então, nesse caso, eu vou ter que meu x vai pertencer aos reais,
E a função de densidade de probabilidade vai ter formato de sino. Certo? E agora, a gente vai pensar aqui, esse valor aqui central, era para ser uma linha reta. Esse valor aqui central vai ser a minha média. Mi. Certo? E o que a gente vai estar interessado, então, vai ser na probabilidade de x ser menor ou igual que algum determinado valor. Então, digamos que a minha média mi é igual a, por exemplo, 30. E eu quero saber a probabilidade de x ser menor ou igual que 35. A primeira coisa que a gente vai fazer é identificar aqui na curva da normal qual a área que a gente está interessado. Então, digamos que o 35 ele vai estar à direita do 30, que é a média. E se a gente está interessado na probabilidade de x ser menor ou igual que esse valor 35, então a gente vai estar interessado nessa área toda aqui, que abrange toda a parte à esquerda do 30 e vai até o menos infinito, certo? Essa área que a gente está interessado, ela é exatamente a função de probabilidade da normal. A função de probabilidade de qualquer distribuição. Em particular, aqui a gente está trabalhando com uma distribuição normal. E aí, um outro resultado que também vai ser útil é que se x tem distribuição normal, tá? X vai pertencer aos reais, e a gente pode fazer uma transformação de variável, que é a transformação z, que vai ser x. Eu só vou colocar aqui, ó. X pertence aos reais. X vai ter distribuição normal, com média mi, por exemplo, e variância sigma 2. E aí a gente pode fazer uma transformação de variável, que vai ser z, vai ser igual a x menos mi sobre sigma 2. Deixa eu escrever em outro lugar, que vai ficar muito pequeno aqui. Agora sim. Então, vou fazer uma transformação de variável z, vai ser igual a x menos mi sobre sigma 2. Isso aqui vai ter distribuição normal, padrão, que é o que a gente chama, com média 0 e variância 1. Certo? E a gente vai estar interessado em calcular a probabilidade de x ser menor ou igual que 35. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é padronizar essa variável aleatória x para deixar ela na cara do z, que seria, então, fazer x menos 35. Aí, agora eu tenho que dar um valor de sigma para vocês. Então, suponhamos que sigma 2 seja 25. Aí, aqui não tem o quadrado, gente. Aqui, esse quadrado não tem. E aí, agora eu vou fazer aqui dividido por raiz de 25, porque aqui não tem o quadrado, é o desvio padrão. Então, vai ser raiz de 25. E essa variável aleatória aqui vai ter distribuição normal padrão. Aqui, no caso, não é 35, é 30, porque é o meu valor... É o valor da média, né? A média é 30. Então, essa variável aleatória aqui vai ter distribuição normal padrão. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é padronizar esse 35 aqui, então. Então, vamos padronizar o 35. Eu vou fazer, então, 35 menos 30 sobre raiz de 25. E aí, eu vou encontrar o valor padronizado. O que a gente está fazendo aqui, então, é encontrar um espelho da distribuição normal na distribuição normal padrão. E aqui, então, esse resultado deu 1. Então, o que a gente vai fazer, então, é essa probabilidade aqui que a gente está interessado, eu vou transpor ela para normal padrão. Então, eu vou ter que, vai ser a probabilidade de x ser menor ou igual, essa probabilidade de x ser menor ou igual que 35, ela é equivalente a eu dizer que z, não é x aqui, é z, é menor ou igual que 1, em que esse z tem distribuição normal padrão. Esse z tem distribuição normal padrão. E aí, agora, tudo que a gente tem que fazer é
no caso, o que vocês faziam no semestre passado era procurar esse valor do Z, do 1 na tabela e tentar, digamos, encontrar o equivalente na tabela para substituir aqui. Então, hoje o que eu vou fazer é mostrar para vocês como fazer isso no R. Então, agora eu vou mudar aqui a minha tela de apresentação para a tela do R. Então, agora eu vou abrir aqui o RStudio e vou mostrar para vocês, então. O R, ele tem funções prontas que já nos dão esses resultados que a gente quer. A letra que vai indicar é a letra P. Então, vem o P, que vem da palavra probability, ele vai me indicar que eu estou calculando a função de distribuição acumulada. E como eu estou calculando a função de distribuição acumulada da normal, eu vou usar o P-norm. E aí, o que eu vou informar aqui dentro desse P-norm é o valor da probabilidade que eu quero encontrar. Como isso aqui é sempre a função de distribuição acumulada, o R sempre vai retornar a probabilidade da minha variável aleatória de interesse ser menor ou igual que algum valor, que é aquela definição que eu mostrei no início da aula. Então, no nosso caso, como esse valor é 1, o que eu vou fazer, bom, é colocar o número 1 aqui. E aí eu vou rodar. E aí, o R já vai me retornar esse valor aqui. Essa saída já é a nossa probabilidade de x ser menor ou igual que 1. Eu vou até escrever aqui um comentário. Então, o que a gente tem aqui é a probabilidade de x ser menor ou igual que 1. É isso que vai me retornar a função P-norm. E aí, aqui, o que eu fiz? Então, eu dei esse valor 1 para vocês, e o próprio R já me retornou o valor dessa probabilidade, que foi 0,84, deixa eu pegar o valor inteiro, 8413, certo? Só que eu podia fazer diferente. Eu, em vez de informar para vocês, para o R, esse número 1, eu posso dizer assim, ó. Eu quero a probabilidade da minha variável aleatória Z ser menor ou igual que um valor Zzinho, eu não sei qual é esse valor, mas eu sei que essa probabilidade é igual a 0,8413, certo? E a minha pergunta agora é, qual é o valor de Z tal que eu tenha como resultado essa probabilidade? Quem nos dá isso é o que a gente viu aqui no início, a função quantílica, né? Então, na função quantílica, a minha entrada, esse U aqui, é uma probabilidade. Por isso que ele está entre 0 e 1. E a minha saída, o valor que eu vou encontrar aqui de saída, vai ser o valor da variável aleatória de interesse que me produz essa probabilidade U. Então, essa função quantílica, eu também tenho ela no R. Então, essa aqui que eu dei para vocês seria a probabilidade de x ser menor ou igual que 1, que é a função de distribuição acumulada. E a gente vai ter também o Q-norm, que vai vir o Q vem da palavra quantile, que seria quantílica, da função quantílica. Q-norm, e aí aqui, dentro do Q-norm, eu vou ter que colocar o valor da probabilidade que eu quero descobrir qual o valor de Zzinho que me corresponde a essa probabilidade. Então, aqui na Q-norm, eu tenho que informar a probabilidade. Coloquei a probabilidade e ele vai me resultar. Claro, aqui, ó, ele vai arredondar, né? Porque eu peguei o valor da saída do R. Mas ele vai arredondar e aqui eu vou ter aproximadamente 1. Se eu quiser que seja bem exato, eu ainda posso fazer assim, Q-norm de P-norm 1. Aí aqui vai bater direitinho 1, né? Mas aí eu vou deixar do jeito que estava. Uma outra coisa, tá? Deixa eu só escrever aqui o comentário, então. Isso aqui foi a função quantílica Q desse valor aqui, que é a função quantílica. Certo? E aí,
Uma outra coisa que a gente pode fazer, se quiser, é já arredondar direto no R. Então, aqui, por exemplo, saíram 7 casas decimais. Em geral, os exercícios que eu vou pedir para vocês, eu vou pedir arredondado para 4 casas decimais. Então, vocês podem fazer aqui, eu vou colocar aqui. A gente já viu numa aula a função round, né? Arredondando. Então, se eu pegar esse mesmo P enorme aqui e disser, eu quero ele arredondar, eu vou usar a função round, e eu quero arredondar ele em 2 casas decimais. Já vai me dar o valor arredondado. No nosso caso, eu vou pedir sempre em 4. E aqui ele já vai dar o valor para vocês em 4 casas decimais. A mesma coisa que enorme. Aqui ele já arredondou para 1 inteiro, porque é basicamente 1 esse valor. E aqui vou abrir para mostrar para vocês a lista de exercícios de novo. Ó, esses 2 primeiros exercícios, eles são exercícios então, da distribuição normal padrão e que vocês podem resolver eles diretamente no R, fazendo assim como eu mostrei para vocês. Esse primeiro exercício, ele dá o Z, que vai ser uma variável aleatória normal padrão, e pede para vocês acharem a probabilidade. Então, vocês vão usar a função pnorm para esse primeiro exercício. No segundo exercício, vocês vão, então, ter que usar vocês vão ter a probabilidade do meu zezão ser menor ou igual que um zezinho, e eu vou dar o valor dessa probabilidade para vocês. E o que vocês vão ter que encontrar é qual o valor de z tal que essa igualdade vale. Então, para fazer isso, o que vocês vão fazer é usar a função quantílica, usando qnorm, e no lugar do valor que eu coloquei lá dentro no exemplo, vocês vão colocar esses números aqui. E a saída já vai ser o resultado da variável aleatória z. Qual é o cuidado que se tem que ter aqui? Essas funções que eu dei para vocês, elas sempre vão, a pnorm sempre vai retornar a minha função de probabilidade. Então, quando eu tiver assim, que nem no A e no B, que eu quero a probabilidade de z ser menor que um número, lembrando que no caso contínuo não faz diferença se a igualdade está aqui ou não, porque a probabilidade de z ser exatamente igual a um valor, essa probabilidade é sempre 0. Então, a gente olhar aqui z menor e z menor ou igual é a mesma coisa. Então, A e B, eu vou simplesmente ter que olhar direto lá na minha função pnorm e já sai direto o resultado. Quando eu tenho aqui, por exemplo, que nem na letra G, que eu tenho a probabilidade de z estar entre 2 números, aí eu tenho que pensar um pouquinho mais para conseguir resolver. Então, deixa eu só... Semana 4, então. Eu vou fazer o exercício 1.g para vocês. Enviar. Que é um dos mais interessantes, assim, para pensar. Então, aqui a gente está na normal padrão. Eu vou ter uma variável aleatória z, que vai seguir distribuição normal padrão. E eu quero a probabilidade da minha variável aleatória z estar entre 0 e 1. Então, aqui eu estou dando os valores e eu quero encontrar, e a gente quer encontrar a probabilidade. Então, a gente vai usar a função de distribuição acumulada, e não a quantílica. E eu vou desenhar aqui embaixo, então, a curva. Então, suponha que isso aqui é uma curva bem simétrica, igual a curva da distribuição normal. No caso, a normal padrão, a minha média é igual a 0, certo? Então, essa aqui vai ser a minha curva da normal padrão, a minha média é sempre no 0, e a área que a gente está interessado no valor 1. Então, o 1, ele está à direita da média, que é a direita de 0. Digamos, vai estar mais ou menos aqui. Esse é o meu valor 1. E agora, o que a gente tem que pensar é qual a área que nós estamos interessados. Eu vou subir aqui a minha listinha, e o que a gente tem que pensar é o seguinte: eu estou interessado que o meu z seja menor do que 1, então eu vou estar interessado aqui nessa área da esquerda, e eu vou estar interessada que meu z seja maior do que 0. Então, eu vou estar interessada nessa área à direita de 0, que seria essa área aqui.
Essa área não é a área. Notem, aqui se eu quisesse olhar naquelas tabelas que vocês usavam, eu olhava direto, porque é exatamente essa área que a tabela me dá. Mas ela não me dá, mas não é a mesma área da função de distribuição acumulada. Então, na verdade, a área que a gente vai querer aqui, essa probabilidade, ela vai ser igual à probabilidade de x, x não, z, de z ser menor ou igual que 1, que seria toda essa área aqui à esquerda do 1, menos a probabilidade de z ser menor ou igual que 0, que seria toda essa área à esquerda do 0. Então, o truque é esse. Eu tenho que escrever a minha probabilidade de interesse em termos da função de distribuição acumulada para poder jogar direto no R. Notem que fazendo isso assim é muito mais fácil do que achar na tabela, porque eu já consigo colocar ali o comando e o R já dá direto o resultado para mim. Eu posso arredondar em quantas casas decimais eu quiser e ele usa uma quantidade bastante precisa de casas decimais. Então, o que a gente vai fazer no R é escrever essas funções aqui em termos da função de distribuição acumulada, a gente já escreveu, e agora usar as funções no R. Então, aqui essa probabilidade vai ser, então, meu P norme de 1 menos o P norme de 0. E aí o R já vai me dar direto o resultado disso aí. Então, vamos lá no R. Vou fazer aqui. Exercício 1, semana 4. Letra G. Então, vai ser P norme 1, que a gente já tinha lá em cima, que é a probabilidade de x ser menor ou igual que 1, menos o P norme 0. Certo? Ó, e aí ele já vai me dar essa quantidade aqui. Aqui, ele me dá com várias casas decimais. Eu já vou arredondar para 4 casas decimais, que vai ser como eu vou pedir para vocês na lista. Então, aí aqui, ó, ele já vai me dar essa probabilidade já arredondada para 4 casas decimais. Esse foi a letra G. Vou fazer mais um para mostrar para vocês. Ó, esse aqui, por exemplo, a letra D. Probabilidade de Z ser maior que menos 2,15. Então, vamos lá aqui no show de novo. Letra D. Eu quero calcular a probabilidade da minha variável aleatória normal padrão Z ser maior que menos 2,15. Então, de novo, eu vou desenhar aqui a minha curva da normal. Imaginem que ela está bem retinha, eu não tenho muita habilidade aqui. Nem no quadro, imagina aqui nessas mesas de digitalizador. Então, aqui a minha média da normal padrão é sempre 0. O menos 2,15, ele vai estar à esquerda do zero, vai estar, digamos, mais ou menos aqui. Menos 2,15, certo? E a área que a gente está interessado, então, vai ser os valores de Z maiores que esse menos 2,15. Essa área aqui toda. Certo? Essa aqui não é a área da função de distribuição acumulada. De fato, a função de distribuição acumulada é exatamente o contrário, né? Que é essa área aqui. Essa área aqui é a minha FDA. Então, o que a gente vai fazer é escrever essa probabilidade em termos da FDA para poder colocar lá no R. Aqui, então, como eu vou colocar? Então, notem que, bom, eu sei que a área total sobre a curva da normal é 1, porque essa área é o que me define uma probabilidade e não existe probabilidade maior que 1. E eu sei que a função de distribuição acumulada vai ser essa área aqui do cantinho. E que eu quero exatamente o resto, o complementar, digamos, em termos de probabilidade. Então, como que eu posso fazer? Eu faço 1 menos a probabilidade de Z ser menor ou igual que menos 2,15. Certo? E aí,
eu consegui escrever essa probabilidade em termos da função de distribuição acumulada, e agora sim eu consigo jogar esse formato direto no R para encontrar o valor que eu quero. Vamos aqui, essa é a letra D, eu vou escrever antes para deixar em ordem crescente. Então, o que eu vou querer, então, se eu fizer P-norme menos 2,15, é ponto. O que o R vai me resultar é aquela área à esquerda da FDA, mas não é isso que eu quero. O que eu quero é 1 menos essa probabilidade, que seria toda a área à direita do 2,15. E aí a gente vai arredondar, round, para 4 casas decimais. Certo? Opa. Deu um erro aqui, vamos ver o que foi. Ah, eu digitei errado, ó. O R, claro, ele vai reconhecer pelos nomes das funções. Então, aqui, em vez de digitar round, eu digitei rounds. E aí, claro, ele não conhece essa função e deu erro. Agora que eu digitei round certinho, ele vai funcionar. Prontinho, já arredondou para 4 casas decimais. 0,9842. Que eu já tinha feito aqui em cima. Só que agora está arredondado. Então, deixa eu colocar aqui. Isso aqui vai ser igual a 0,9842. E eu consegui fazer aqui, colocando no R 1 menos P norme de menos 2,15. Beleza. Só vou mostrar que esse aqui, então, é bem tranquilo, né? Ó, a mesma ideia, ele vai retornar a minha função quantílica. Então, a função quantílica, ela é inversa nesse formato aqui. Então, se eu tiver esse formato, eu já consigo substituir lá no QNorm e achar direto esse valor de Zzinho. Quando eu tiver uma coisa que vai ser em outro formato, que nem, por exemplo, aqui na letra Z, na letra C, aí a gente tem que pensar um pouquinho mais. Então, deixa eu colocar aqui exercício 2. Letra C, eu quero o valor dz, tal que a probabilidade dz seja maior que zzinho. Essa probabilidade vai ser igual a 0,7. Então, o que a gente vai ter que pensar? Eu vou construir aqui a curva. Meu Deus, essa daí ficou muito feia. Aí, a curva da normal padrão. Eu sei que aqui eu vou ter a minha média mi igual a 0. Eu não sei o valor dz, mas o que eu sei é que a probabilidade dz ser maior do que esse zzinho é 0,7. Então, se eu quero a probabilidade do maior, eu quero a área da direita. E eu sei que a área à direita desse zzinho é 0,7. E eu sei que a normal é simétrica. Então, eu sei que a área à direita de 0 é 0,5. Então, para que z tenha uma probabilidade à direita que seja 0,7, então eu sei que eu não sei o valor de z, mas eu sei que ele obrigatoriamente ele tem que estar aqui. Por quê? Porque daqui do 0 para cá, a minha área é 0,5. Então, para que eu tenha uma área de 0,7, eu preciso ter mais área. E aí, necessariamente, o meu zzinho vai estar à esquerda. E eu sei que essa área aqui, toda essa área aqui, essa área é o meu 0,7. Deixa eu já até apontar para cá. Essa área é meu 0,7. Se essa área é 0,7, então essa área aqui, que é a minha área que me dá a FDA, essa área vai ser 0,3. Então, se eu quero encontrar esse valor aqui, então, na verdade, o que eu quero encontrar é a função quantílica de 0,3. Porque se eu achar a função quantílica de 0,3, eu vou achar o valor de z tal que a probabilidade de z ser menor ou igual que zzinho é igual a 0,3.
E essa área é necessariamente igual, e essa probabilidade vai ser exatamente igual à probabilidade de Z ser maior que Zzinho C07. Né? Eu só inverti a ótica que a gente estava olhando. E aí, então, eu posso achar esse valor olhando direto para a quantílica D03. Como que a gente vai fazer no R, então? Deixa eu colocar aqui, exercício 2, semana 4. Letra C. Vou fazer, então, Q norme de 0,3. E esse valor já vai me dar essa quantidade que eu estou interessado. Aqui eu vou arredondar. Eu vou fazer o item E, então, que é o mais difícil. Aqui, o item E, ele diz o seguinte, eu quero calcular a probabilidade do meu Zzão estar entre menos 1,24 e um Zzinho que eu não sei qual é, mas eu sei que essa probabilidade é 0,8, certo? Então, eu vou desenhar aqui a curva da normal. É a normal padrão, então eu vou fixar ela no zero, a média no zero. E aí a gente vai pensar na área que a gente quer. O menos 1,24, ele vai estar à esquerda do zero. Então, vai estar por aqui, menos 1,24. Eu sei que a minha área entre o menos 1,24 e o z é 0,8. Então, essa área é maior que 0,5. Então, necessariamente, o meu zzinho, eu não sei quanto ele vale, mas eu sei que ele tem que estar à direita do zero, digamos aqui. E eu sei que essa área entre esses dois números, essa área é 0,8. Certo? Então, o que a gente tem que fazer é escrever essa probabilidade aqui em termos da quantílica da distribuição normal, para poder trocar lá. Então, aqui o truque é um pouquinho mais, tem que pensar um pouquinho mais. Ó. Então, a gente quer calcular a probabilidade da minha variável aleatória z estar entre dois números. Um número eu mostrei para vocês qual que é menos 1,24. O outro número eu não mostrei para vocês qual que é. Vocês têm que encontrar qual é esse número. Então, eu chamei esse número de essa letra. Eu representei esse número que a gente vai encontrar por z. E eu sei que essa probabilidade é igual a 0,8. Então, o que a gente fez? Desenhou a curva da normal, né? Centrou a média no zero. Eu sei que o 1,24 vai estar à esquerda do zero, porque ele é negativo. E eu sei que o meu zzinho vai estar à direita do zero, porque a área entre o menos 1,24 e ele, essa área é 0,8. Beleza, eu construí isso. No R, o que o R vai me retornar é essa probabilidade. A probabilidade de Z ser menor ou igual a um Zzinho, que é a função de distribuição acumulada. Só que eu tenho que identificar, só que na verdade o que eu quero é a quantílica, né? Então eu tenho que identificar qual vai ser essa probabilidade para o Zzinho, dado que essa relação é verdadeira. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ver que eu tenho essa área em vermelho, e para que eu encontre essa probabilidade aqui, eu tenho que completar minha probabilidade com esse cantinho esquerdo. Então, vamos tentar enxergar quem é esse cantinho esquerdo. Esse cantinho esquerdo é exatamente a probabilidade do meu z ser menor ou igual que menos 1,24. Risquei aqui. Então, o que a gente precisa fazer é somar esse cantinho esquerdo com a área em vermelho. Ou seja, somar essa probabilidade aqui com 0,8. Aí a gente vai achar esse valor de probabilidade e vai jogar esse valor dentro da quantílica. Acho que agora ficou bem direto, né? Vamos lá, então. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, calcular a P norme do menos 1,24. Ó. Essa é a minha probabilidade. Eu vou somar ela com o 0,8. Vou arredondar ela para 4 casas decimais, porque eu prefiro. E já vou colocar... Opa, vou rodar essa linha. 0,9075. E já vou colocar aqui 0,90
1,75, certo? E aí, agora, o que a gente vai fazer, então, é jogar esse valor na quantílica. Então, o que a gente está interessado, na verdade, desde o início, é no Q de 0,9075. Agora, eu vou jogar esse valor dentro da quantílica lá no R. Então, eu posso jogar aqui direto, mas eu vou fazer um passo intermediário aqui para vocês. Eu vou fazer, então, Q enorme de 0,9075. Ó, esse valor aqui eu vou arredondar para 2 casas decimais, para ele já dar o resultado final para vocês. Certo? Um detalhe aqui é que vocês, aqui notem que eu calculei primeiro aqui nessa linha 16 e depois peguei a saída e joguei dentro do R. Essa é uma forma de fazer, mas ela não é a melhor forma, porque, na verdade, quando a gente faz assim, a gente já está arredondando e está inserindo o erro de arredondamento. O R, ele consegue direto para nós fazer a conta com todas as casas decimais. Então, a melhor forma de fazer é fazer toda a conta e arredondar só no final. Então, em vez de eu botar aqui o 0,9075, eu vou colocar aqui a fórmula que eu tinha posto aqui em cima, que era o P enorme do menos 1,24 mais 0,8, certo? Ó, vai dar o mesmo número, mas aqui a gente corre menos o risco de incorrer em erros de arredondamento. Certo? Então, encontramos esse valor. Então, nesse exercício aqui, só para finalizar, esse valor aqui é 1,33. Então, o meu Zzinho desse exercício é 1,33. Certo? Seria mais ou menos isso. Então, por hoje é isso. Eu quero agradecer a todos pela atenção. Muito obrigada e até o próximo vídeo.